Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações sanitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula será sobre câmara de poeiras. Vamos lá, primeiramente, o elemento, lembre-se aí do elemento combustível, força e disposição mente aberta para aprender e vão anotando tudinho. Os conteúdos da aula de hoje serão os conceitos, as aplicações e os cálculos de dimensionamento da câmara de poeira. Bom, falando um pouquinho das vantagens da utilização deste equipamento. É um equipamento que tem baixo custo, pouco desgaste, consome pouca potência, recebe gases com altas temperaturas. E as desvantagens é que a eficiência tende a ser baixa, relativamente, né, para partículas pequenas, e geralmente são utilizados como pré-limpeza, precisando de um outro equipamento em seguida. Câmara de poeira utilizada industrialmente, ela tem esse formato aqui, são estruturas metálicas grandes, robustas, como esse outro equipamento aqui também, uma estrutura bem maior. Então, são equipamentos mais robustos, utilizados aí mais para separação de partículas maiores. Para separar partículas menores, é necessário um outro equipamento, um outro processo acoplado. Questão de dimensionamento. O que nós precisamos dimensionar, principalmente na câmara de poeira? As suas dimensões de altura, largura, comprimento. Então, aqui a gente tem um esquema da câmara de poeira, onde nós vamos ter a entrada do gás, então vai ser o gás mais o pó, que vai estar entrando aqui. O pó seria esse particulado, vai estar entrando por essa seção. Em seguida, a câmara vai sofrer um alargamento aqui, que vai reduzir a velocidade desse gás com o particulado que está passando. Isso é desejado, porque se essa velocidade for muito alta, vai acabar arrastando todas as partículas para fora da câmara de poeira, e não é isso que é desejado. Então, quando o gás passa com esse particulado, as partículas vão caindo nas zonas ou seções da câmara de poeira. E o que vai depender se a partícula vai cair nessa primeira seção ou nessa segunda seção? Vai depender da velocidade terminal da partícula, que está diretamente relacionado com a densidade da partícula, com o diâmetro da partícula. Então, é isso que vai definir se essa partícula fica na primeira seção, na segunda seção, em outras seções, ou se esse particulado for tão fino, ele vai acabar sendo arrastado aqui junto com o gás ainda. Aqui está escrito gás sem pó, mas isso não vai, na verdade, na realidade acontecer. Então, as dimensões da câmara de poeira são a largura, representada pela letra B, a largura seria essa parte aqui de cima. A altura da câmara de poeira é essa seção aqui, então, que é a altura que a partícula deve cair. O comprimento total da câmara de poeira é a soma dos comprimentos de cada seção da câmara de poeira. Então, o comprimento total é o L, e o LI é o comprimento de cada estágio ou de cada seção. Algumas características, então, da câmara é que elas são metálicas e de grandes dimensões, em relação ao duto de entrada, justamente para quê? Para diminuir essa velocidade do gás, para dar esse tempo de residência da partícula na câmara de poeira, para que ela possa cair ali nos compartimentos. E qual vai ser a faixa de remoção dessa poeira? Vai ser numa faixa em torno de 100 a 200 micrômetros. E essa queda da partícula vai depender basicamente do seu peso, que está relacionado com a sua densidade e o seu diâmetro. Dessa forma que está descrito como que vai ser feita essa remoção, ou seja, vai estar entrando aqui esse fluido, o gás mais o pó, e de acordo com a velocidade do fluido, da velocidade terminal da partícula também, essas partículas vão ficando depositadas em cada seção da câmara. E aquelas partículas que tiver esse tempo de residência, que deveria ter um tempo de residência maior do que esse comprimento total aqui da câmara de poeira, essas partículas vão ser arrastadas junto com o gás aqui no final da câmara. Aqui tem esse esquema, onde a gente consegue observar melhor como que vão ser feitas a deposição desses particulados. Então, as partículas mais grossas já ficam aqui na primeira seção, as intermediárias na segunda seção, as mais finas na terceira seção, e os particulados mais finos ainda acabam saindo com o fluido. Aqui a gente consegue observar a trajetória que essa partícula vai
vai descrever dentro da câmara de poeira, então ela faz essa trajetória curva aqui, onde ela tem que tem que ser feito um cálculo para saber qual é o comprimento necessário para que essa partícula seja depositada nesse coletor. Ou então, se eu quero separar por granulometrias, eu posso fazer uma câmara com várias seções, então eu tenho que fazer esse cálculo de quanto vai ser o comprimento de cada seção. Não precisa necessariamente as seções terem o mesmo comprimento. A gente tem que calcular isso de acordo com a velocidade terminal da faixa granulométrica que é desejado separar em cada seção da câmara. O que nós sabemos em questão de cálculo? Sabemos que vamos ter uma velocidade aqui do fluido na direção x, né? Na direção longitudinal da câmara. E essa velocidade vai depender da vazão e da área que esse fluido vai estar percorrendo, da área transversal ao escoamento do fluido. Então, qual que vai ser o menor diâmetro da partícula que fica retida na câmara de poeira? A gente vai ter que relacionar o tempo de queda dessa partícula, que vai depender justamente da velocidade terminal dessa partícula. Então, a gente sabe que o tempo de permanência da partícula, ele vai estar relacionado com o trajeto dessa partícula. O que é o tempo de permanência? É o tempo que ela vai demorar para cair, para ocasionar essa queda. Então, esse tempo de permanência, ele vai estar relacionado com essa distância que a gente representa por L. O tempo de permanência vai ser essa distância, que é o L, dividido aqui por essa velocidade do fluido. E o tempo de queda? O tempo de queda, ele vai estar relacionado com a velocidade terminal. Então, assim, o tempo de permanência vai depender da velocidade do fluido. Por quê? Porque se o fluido tiver uma velocidade tão alta, ele vai arrastar muito rapidamente essa partícula e não vai dar tempo de que essa partícula caia na câmara de poeira. E o tempo de queda da partícula, ele vai estar relacionado com a velocidade terminal da partícula e relacionado também com a altura da câmara. Então, o tempo de queda vai ser a altura da câmara dividido pela velocidade terminal da partícula. Então, se a gente tiver o tempo de permanência maior do que o tempo de queda, a gente sabe que a partícula vai ficar retida na câmara de poeira. Por quê? O tempo que ela vai permanecer na câmara, que está ligado com a velocidade do fluido, ele é maior do que o tempo necessário para que essa partícula caia. Então, essa partícula vai cair dentro da câmara de poeira, numa das seções dessa câmara de poeira. Agora, se o tempo de permanência for menor do que o tempo de queda, significa que essa partícula vai ser arrastada no final da câmara de poeira para fora da câmara de poeira. Ou se a gente estiver relacionando uma seção da câmara de poeira, ela vai ser arrastada para a próxima seção e assim por diante. Por quê? Porque o tempo de permanência dessa partícula, ela é maior do que o tempo necessário que ela deveria ter para se depositar, para cair. Então, ela é arrastada antes mesmo que ela consiga cair na câmara de poeira. Então, qual que seria a condição que a gente diz que é mais desfavorável para a separação? É quando o tempo de permanência é igual ao tempo de queda, porque a gente está bem ali no limite da operação. Ou seja, tempo de permanência é exatamente igual ao tempo de queda. Se essa partícula ficar retida ali na câmara de poeira, vai ser nos 45 do segundo tempo ali, porque ela vai ficar muito no final da câmara de poeira. Provavelmente vai ser arrastada. Então, a gente trabalha para a questão de dimensionamento com essa condição, que o tempo de permanência é igual ao tempo de queda. Se a gente trabalha com essa condição, a gente vai voltar aqui e nós vamos igualar essas duas equações. Tempo de permanência é igual ao tempo de queda. Então, a gente volta aqui, nós temos que tempo de permanência, que seria esse, é igual ao tempo de queda. Isolando aqui, nós vamos chegar a essa equação para a velocidade terminal da partícula. Então, a gente consegue relacionar a velocidade terminal da partícula também com a velocidade do fluido e com as dimensões da câmara, que seriam a altura e comprimento da câmara. Só que a gente sabe lá das equações lá 39 e 40 das aulas anteriores que a velocidade terminal da partícula ela pode ser dada por essa equação aqui. Então, se substituir essa equação aqui no lugar de velocidade terminal da partícula, nós vamos chegar nessa outra equação aqui,
que é a equação que a gente diz que é a expressão geral da câmara de poeira. Essa daqui seria a expressão geral dos cálculos de dimensionamento da câmara de poeira. Se a gente considerar regime de Stokes, por que a gente pode considerar esse regime de Stokes? Porque a gente não vai querer que o fluido esteja em uma velocidade tão alta dentro da câmara de poeira. Isso porque, se tiver com uma velocidade muito alta, não vai dar tempo, esse tempo de permanência dentro da câmara de poeira para que as partículas se depositem ali. Então, a gente pode considerar esse regime de Stokes. Dessa forma, considerando esse regime de Stokes, a gente vai chegar que a velocidade terminal da partícula ela pode ser dada por essa outra equação aqui, quando a gente considera esse regime de Stokes. Isso daqui também já foi visto. Se a gente pega essa equação 100 e substitui lá novamente nessa equação 96, aqui, no lugar de velocidade terminal, vamos chegar nessa outra equação aqui. Só que nós sabemos que a velocidade média do fluido ela pode ser dada relacionando a vazão com a área do escoamento, a área da seção transversal do escoamento. E o que é a área da seção transversal? É a largura da câmara vezes a altura. Substituindo isso daqui nessa velocidade média do fluido, nós chegamos nessa outra equação aqui. Essa multiplicação LB vezes H nos dá o volume da câmara de poeiras. E dessa forma, isolando nessa equação aqui, esse diâmetro da partícula, nós chegamos que o menor diâmetro da partícula retida na câmara de poeira vai ser dada por essa equação aqui, por essa equação 103. Lembrando que aqui foi substituído L vezes B vezes H pelo volume da câmara, que nada mais é do que esse próprio L vezes B vezes H, tá bom? Então, essa daqui seria a menor partícula que vai ficar retida na câmara de poeira. Partículas menores do que esse diâmetro calculado aqui vão ser arrastados junto com o fluido. E tudo que for maior do que essa partícula vai ficar retido ali também. Por quê? Porque as maiores também vão conseguir cair naquele tempo de permanência. Agora, a gente pode considerar novamente regime de Stokes e vamos considerar agora que a partícula não é esférica. Até então, aqueles cálculos foram para partículas esféricas. Agora, a gente vai adicionar esse fator aqui, K1, que é dado lá pela equação 51, que vocês já calcularam, já viram também, considerando que a partícula não é esférica. Quando a partícula não for esférica, então, nós vamos chegar nessa outra equação, que leva em consideração essa esfericidade da partícula, e vamos chegar nessa equação 105, que seria a equação para o menor diâmetro da partícula retida na câmara, para partículas não esféricas e regime de Stokes, certo? Agora, nós temos aqui também o cálculo de eficiência, como que a gente calcula a eficiência de coleta dessa câmara. A gente pode calcular essa eficiência relacionando a velocidade terminal da partícula com as dimensões da câmara de poeira e com a vazão do fluxo aqui. Professor, e se o regime não for de Stokes? Se o regime não for de Stokes, vai acontecer que vamos utilizar aquelas equações lá para cálculo de velocidade terminal, lá da dinâmica da aula que a gente viu, a dinâmica da partícula. Só isso. E lá também tem essas equações de regime de Stokes. A gente utiliza o mesmo raciocínio, só que com outras equações para outros valores de Reynolds, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro e o próximo passo vai ser a resolução de exercícios. Até mais. Tchau, tchau.